No meio do Oceano Atlântico tem um lugar que mexe com a cabeça de todo mundo há muitos anos. Eu estou falando aqui do Triângulo das Bermudas. Já ouviu falar? É aquele lugar estranho onde até a bússola para de funcionar direito. Olha, é cada história de arrepiar que a gente ouve sobre esse lugar. Navios, aviões que somem do nada. Parece coisa de filme, mas é real. E as águas lá, então, são tão misteriosas quanto esses desaparecimentos todos. Hoje, a gente vai mergulhar nesse mistério. Vamos tentar entender aqui o que acontece nesse canto do mundo onde até as leis da natureza parecem dar uma pirada. O Triângulo das Bermudas tem inúmeras histórias. Navios desaparecidos, aeronaves que somem sem deixar rastro, bússolas que giram como loucas sem direção. Mas o que realmente tem por trás desses acontecimentos? Um portal para outra dimensão? Uma anomalia magnética, talvez? Ou algo ainda não compreendido pela ciência? Por décadas, essas histórias de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos têm sido associados a esse pedaço de oceano. Mas, afinal, o que acontece realmente nas águas entre Miami, Bermuda e Porto Rico? Você já deve ter ouvido falar sobre essas histórias. O voo 19, aquele esquadrão de treino da Marinha dos Estados Unidos que sumiu do mapa em 1945. O desaparecimento do Cyclops, que é considerado o caso de maior desaparecimento em número de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos. Também tem a história do iate Whitcraft, que desapareceu em 1967 após fazer um chamado de socorro solicitando ajuda de um reboque. E o Bruce Jernon, que alega ter entrado em um túnel do tempo. Vamos começar então essa aventura aqui e ir fundo nesse mistério. Para quem não conhece a história, no dia 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros TBM Avenger decolaram da estação aérea naval de Fort Lauderdale, na Flórida. Era uma missão de rotina conhecida como Voo 19. Um simples exercício de navegação, mas o que era para ser só uma tarde de treinamento transformou-se em um dos maiores e mais conhecidos mistérios do Triângulo das Bermudas. O líder do esquadrão, o tenente Charles Taylor, era um veterano experiente. Só que, em um determinado momento, sua voz confusa irrompeu ali nas comunicações. Estamos entrando aqui em águas brancas. Nada parece certo. Não sabemos onde estamos. A água é verde. Não, branca. Isso é o que dizia ele. Foi o início de uma série de mensagens que só aumentaram o mistério. Os aviões nunca retornaram à base. E uma operação de busca e resgate foi imediatamente lançada. E isso só agravou o problema e o enigma, porque, adivinha só, um hidroavião BPM Mariner que decolou para ajudar na busca também desapareceu, levando com ele 13 homens dentro. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum pedido de socorro foi captado. Como se tivesse sido simplesmente apagado da existência desse mundo. Muitas teorias surgiram. Desorientação espacial? Um campo magnético inexplicável? Ou algo sobrenatural? Ninguém soube responder. Foi assim que os membros do voo 19 foram adicionados à lista de mistérios do Triângulo das Bermudas. Uma área ali marcada por questionamentos e temida por muitos. E aí, me diz aí, você tem coragem de nadar ou navegar dentro do Triângulo das Bermudas? Me diz aqui nos comentários. E olha, permanece até hoje sendo um dos enigmas mais emblemáticos da aviação. O que aconteceu com esses homens e as suas aeronaves? Talvez a gente nunca descubra. Mas e você? O que acha que aconteceu? Deixa aqui seu palpite. Será que o sumiço foi um erro humano ou algo mais sinistro? O que você acha? O gigante naval USS Cyclops, ele desapareceu em 1918 e carrega um mistério que persiste até os dias de hoje. O que realmente aconteceu naquela
fatídica viagem. Cruzando as águas misteriosas do Triângulo das Bermudas, o SS Cyclops encontrou seu fim enigmático num dos maiores mistérios do mar também. Carregando uma carga preciosa de minério de manganês e 306 pessoas a bordo, ele navegou diretamente para o desconhecido. A viagem, que partiu de Barbados no dia 4 de março de 1918, com destino a Baltimore, deveria ser direta e estava prevista para chegar em torno de 13 de março. Mas o Cyclops e sua tripulação se dissolveram, desapareceram nas águas sem sequer deixar nenhum vestígio, somente enigmas. Apesar de sua última mensagem reportar tranquilamente algo como Tempo bom. tudo bem, onde tudo parecia estar sob controle, né? Mas ele nunca chegou ao seu destino, sem sequer um sinal de socorro ou destroços encontrados. O SS Cyclops nunca chegou ao destino final em Baltimore. Simplesmente desapareceu e até hoje é considerado o maior caso de desaparecimento em número de pessoas na história da Marinha dos Estados Unidos. Porque era uma embarcação enorme com muito minério, 306 pessoas e nada, absolutamente nenhum vestígio por todo esse tempo até hoje. O seu desaparecimento, marcado pela ausência de pedidos de socorro ou destroços, isso inflamou a imaginação de curiosos e teóricos, aumentando ainda mais o fascínio pelo Triângulo das Bermudas. E mais de um século após esse incidente, o que aconteceu com o Cyclops e sua tripulação permanece totalmente sem solução e sem evidências concretas que podem explicar o que aconteceu. E essa perda inexplicável desafiou lógica e ciência, alimentando especulações sobre fenômenos sobrenaturais ou até forças desconhecidas atuando ali na região. Afinal, será que algo engoliu o Cyclops naquelas águas ali? As profundezas das águas do Triângulo continuam guardando seus segredos. Talvez esperando pelo próximo destemido marujo para poder desvendar os seus enigmas? Será que seria você o corajoso suficiente para buscar essas respostas? Me diz aqui nos comentários. Conheça mais o iate Witchcraft, que era um iate de luxo de 23 pés, que encontrou um destino também misterioso nas águas do Triângulo das Bermudas. O proprietário Dan Burak e o amigo dele, o padre Patrick Horgan, tinham o plano de fazer um passeio noturno, tranquilo, a uma curta distância ali da costa, desligar os motores e apreciar ali a paisagem iluminada pelas festividades de fim de ano. Era uma viagem festiva para apreciar as luzes natalinas e que se transformou em um enigma sem respostas. Na noite de 22 de dezembro de 1967, uma ligação calma para a guarda costeira anunciou que o Witchcraft havia atingido algo desconhecido e que precisava de reboque a menos de 1 milha da costa. A promessa de um sinalizador para marcar a posição nunca aconteceu. Quando a guarda costeira chegou lá no local, nem o Witchcraft nem seus 2 ocupantes foram encontrados. Nada de destroços, nada de sinalizadores, nem SOS subsequente. Eles haviam simplesmente desaparecido do nada no vazio. O desaparecimento do Witchcraft permanece também um dos mais intrigantes mistérios do Triângulo das Bermudas. Sem nenhum vestígio deixado para trás, ele desafia a lógica, incitando especulações sobre o que acontece nessas águas. Os mistérios do Triângulo das Bermudas continuam sendo um convite aberto a muitas especulações e ao medo. Qual seria a chave, então, para desvendar o caso do Witchcraft? Você estaria disposto a mergulhar nas águas para procurar alguma resposta? Eu sinceramente não. E por fim temos Bruce German, que ele afirma ter passado por uma zona do tempo eletrônica, que levou ele a voar para o futuro
Isso foi uma falha técnica ou um portal para uma outra dimensão? Das inúmeras histórias que circundam ali o Triângulo das Bermudas, poucas são tão perturbadoras quanto a experiência vivida por Bruce Jernon. Ele, um piloto que alega ter atravessado o que chamou de zona do tempo eletrônico, uma experiência que desafia a realidade e os limites da nossa compreensão. E a veracidade dos detalhes de sua experiência, conforme narrados por ele, são consistentes com o que ele mesmo divulgou em várias entrevistas e em seu próprio livro. Em 4 de dezembro de 1970, o Jernon, seu pai e um colega decolaram de Andrews Island, nas Bahamas, em um Beechcraft Bonanza em direção à Flórida. Enquanto eles estavam ali voando, uma estranha formação de nuvens começou a cercá-los, formando o que o Jernon descreveu mais tarde como um túnel vórtice, que parecia conduzi-los a um portal de outra dimensão. Quando eles saíram do túnel, Jernon relatou que eles haviam chegado ao seu destino em um tempo impossivelmente curto. Uma viagem que normalmente levaria 75 minutos foi concluída em menos de 47 minutos. E mais intrigante ainda, o radar de Miami não conseguiu rastrear o avião durante um certo tempo, só sendo detectado quando já estava próximo à cidade. As teorias sobre o relato de Jernon vão desde distorções eletromagnéticas até janelas temporais criadas por fenômenos naturais desconhecidos. E sua história adiciona outra camada ao véu de mistério que envolve o Triângulo das Bermudas. E continua a provocar a pergunta: o que realmente está acontecendo nessa região? Embora a comunidade científica geralmente exija dados concretos e replicáveis para validar tais eventos como fenômenos genuínos, as evidências são principalmente baseadas apenas no testemunho de Jernon e não puderam ser confirmadas por meio de outros dados. Fato é que seu relato capturou a imaginação do público e continua sendo uma das narrativas mais discutidas sobre o Triângulo das Bermudas. Afinal, ele é um dos pouquíssimos que passaram momentos tenebrosos no Triângulo das Bermudas e saiu vivo para contar. É ou não é? As circunstâncias incomuns do voo de Jernon, particularmente a alegação de que ele cobriu a distância em um tempo muito mais curto do que o possível, sob condições normais de voo, e a alegada falha dos radares de Miami, no aeroporto, em detectar a aeronave dele por uma parte do trajeto, isso contribuiu para o mistério. Se as histórias do Triângulo das Bermudas são um convite para explorar ou um aviso para se manter longe, é algo que cada um deve decidir. Mas nem tudo se perde na névoa desse sobrenatural. Cientistas têm suas próprias teorias, desde campos de energia desconhecidos até bolsões de gás metano que podem afundar navios como pedras. Será que essas explicações diminuem um pouco ali as histórias e as teorias? Ou será que só adicionam mais camadas a esse mistério? É tanto mistério que envolve esse lugar que histórias acabam sendo criadas, gerando um buzz entre aqueles que gostam do tema. Uma delas, a do ressurgimento do SS Cotopaxi, quase um século após o seu desaparecimento. Provou ser uma invenção. Originada de um site canadense conhecido por publicar relatos fictícios, a história foi disseminada por vários outros sites, alguns dos quais omitiram as isenções de responsabilidade do site original e apresentaram a informação como se fosse real. Mas essa lenda já foi desmentida quando o verdadeiro naufrágio do Cotopaxi foi identificado em 2020, após ter sido descoberto na década de 1980, pondo fim a um dos enigmas marítimos do século XX. Outra lenda está associada ao Ellen Austin, um veleiro do século XIX que transportava imigrantes de Liverpool para Nova York. É frequentemente citada em contos do Triângulo das Bermudas por supostamente ter se deparado com um misterioso navio abandonado. Enquanto o relato sugere que parte de sua tripulação desapareceu ao tentar entrar e navegar na embarcação ali à deriva,
Os registros do Lloyd's of London desmentem esse desfecho. O Ellen Austin chegou sem incidentes nenhum a Nova York em 11 de fevereiro de 1881, sem perder nenhum de seus passageiros ou tripulantes. O Triângulo das Bermudas segue sendo então um dos maiores enigmas do nosso mundo e as pessoas, por causa dessa falta de solução, passam a aproveitar e inventar histórias. Muitos navegadores experientes já adentraram as águas com uma mistura de, claro, respeito e admiração, enquanto cientistas debatem teorias que vão desde campos magnéticos até mesmo bolsões de metano para justificar todas essas causas e acontecimentos. E apesar de todas as hipóteses, o mistério permanece ainda não desvendado. E é justamente isso que atrai a gente, né? Sempre que ouvimos falar do Triângulo das Bermudas, somos lembrados de que no nosso planeta existem mistérios que ainda desafiam nossa compreensão. Lugares como esse nos mostram que, por mais que avancemos com nossas tecnologias e conhecimentos, ainda somos apenas visitantes curiosos neste mundo vasto aqui e antigo. E a verdade é que nós, seres humanos, conhecemos mais o espaço do que as profundezas dos nossos próprios oceanos. Compartilhe suas teorias nos comentários e me diga, o Triângulo das Bermudas é um enigma que você ousaria desvendar? O que acha que acontece por lá que causa tanto mistério? Deus te abençoe, paz, sucesso e prosperidade.